Alô, super amigos, super amigas, sejam todos bem-vindos porque hoje temos Present Perfect, Prep Stuff. Correto, Present Perfect. Principal parceiro, Simple Past. Daí a pergunta, mas Jomar, por que Simple Past, principal parceiro? Grande garoto, grande garota. Apesar deste nome pomposo, Present Perfect ou presente perfeito, ele também, dentre várias outras aplicações, e vamos apresentar todas para vocês hoje, tem como função relatar situações que acabaram de acontecer ou situações recentes. É verdade, também relata passado, assim como o Simple Past. Só que temos uma vantagem no Simple Past, porque ele relata qualquer passado e possibilita o uso de advérbios de tempo. Você pode colocar lá um yesterday, pode colocar lá um last night, um last week, um in 1937 e assim por diante. Já em presente perfeito, você apenas relata o fato que acabou de acontecer e pronto. Mas os dois relatam passados. O presente perfeito, passados recentes. E o simple past, passados já que aconteceram há um bom tempo atrás. Mas super amigo, super amiga, se você está chegando aqui agora, conhecendo o canal, espero que goste do canal, espero que goste do vídeo e, se gostar, fica a dica super. Se inscreva, faça parte super. Ah, um detalhe importante, o like é muito importante, ele valoriza o vídeo e faz com que esse vídeo chegue a outras pessoas que, assim como você, têm projetos fabulosos, acadêmicos ou profissionais. Correto? O presente perfeito, ele é formado com o verbo ter no presente, mais o particípio do verbo principal. O verbo ter no presente você conhece. I have, eu tenho. You have, você tem. He has, ele tem. She has, ela tem. It has, ele ou ela tem para animais e objetos. We have, nós temos. You have, vocês têm. They have, eles têm. E o particípio é aquela terceira coluna da lista de verbos. Verdade. A primeira coluna é o infinitivo, a segunda é o passado, a terceira é o particípio e a quarta a tradução. Nessa questão do particípio, tomando como exemplo a estrutura aqui ao lado, nós temos tried, tentado, done, feito, gone, ido, prepared, preparado, worked, funcionado, heard, ouvido, planned, planejado e felt, sentido. Juntando os dois, presente do verbo ter mais particípio do principal, nós temos duas formas, duas maneiras de traduzir essa situação de presente perfeito. A primeira forma, como se a ação se repetisse. E, realmente, o presente perfeito tem como função relatar situações que se repetem. Então, a tradução ficaria assim, de forma literal. I have tried. Eu tenho tentado. You have done, você tem feito. He has gone, ele tem ido. She has prepared, ela tem preparado. It has worked, ele tem funcionado. We have heard, nós temos ouvido. You have planned, vocês têm planejado. They have felt, eles têm sentido. E outra forma de traduzir é como se fosse um passado. E não deixa de ser um passado, conforme já relatei para vocês, já que vai relatar situações que acabaram de acontecer, situações recentes, que não deixa de ser um passado. Então, a segunda forma de traduzir esta situação, essa estrutura, poderia ser sem constrangimento nenhum super. I have tried. Eu tentei. You have done, você fez. He has gone, ele foi. She has prepared, ela preparou. It has worked, funcionou. We have heard, nós ouvimos. You have planned, vocês planejaram. They have felt, eles sentiram. Duas formas para você escolher, dependendo do contexto, dependendo da situação. Mas todos, super, todos adoram aquela forma abreviada. Verdade. Todos preferem forma abreviada, que ficaria da seguinte forma. Dá uma olhadinha na segunda estrutura ali ao lado. I've tried. You've done. He's gone. She's prepared. It's worked. We've heard. You've planned. They've felt. Lá, em the United States, tudo é abreviado.
O presente perfeito refere-se principalmente a ações recentes. Verdade, você já sabe disso. Temos aqui 3 exemplos de ações recentes. A primeira, the professor has answered her question. Ele acabou de responder as perguntas dela, ou a pergunta dela. Segunda, we have just allowed, acabamos de permitir, the kids, as crianças, to go shopping, as crianças irem fazer compras. I have forgotten, eu acabei de esquecer, my login details, meus detalhes de login. 3 exemplos de ações recentes. O professor que acabou de responder a pergunta, nós que acabamos de dar a permissão às crianças irem fazer compras e terceiro, que eu acabei de esquecer, meus detalhes, minha senha, meu login. Que coisa, né? Aplicação 1. Temos várias aplicações. Esta é a primeira. Para indicar uma ação passada sem tempo definido, você simplesmente apresenta, simplesmente você conta, simplesmente você relata. Lembrando, não pode colocar advérbio de tempo. Advérbio de tempo só no simple past. Presente perfeito não admite advérbio de tempo. Você apenas relata a situação que acabou de acontecer da seguinte forma. She has left without letting me know. Ela partiu sem me avisar. They have changed the password. Eles acabaram de mudar a senha. He has been accused. Ele tem sido acusado of being a double agent, ou seja, de ser um agente duplo. Mas se chega aquela pessoa exigente, aquela pessoa que faz perguntas e diz assim, mas Jomar, você simplesmente relatou as situações, será que não poderia colocar um yesterday para deixar a coisa mais clara, um last night para deixar mais preciso, um last week para a pessoa saber quando exatamente aconteceu? Super, acabei de te contar. Em present perfect, presente perfeito, você não pode colocar advérbio de tempo. Estraga tudo. Você quer colocar informação com mais exatidão, com mais detalhes, então você relate tudo no passado. Que daí no passado você pode colocar aquele yesterday, pode colocar aquele 2 days ago, pode colocar aqueles in 1985 e assim por diante. Como nas situações aqui abaixo. She left. Ela partiu. Without a trace, sem deixar pistas. Quando? Yesterday. É possível, porque está no passado. You changed everything last night. Você mudou tudo noite passada. Disse quando? Noite passada. É permitido, porque o verbo ali está no passado. He went to Paris. Foi a Paris 2 days ago. Há 2 dias atrás. Verdade? 2 dias atrás? Verdade, 2 dias atrás. E é permitido? Sim, porque o verbo está no passado. Então, você tem total liberdade de usar o advérbio de tempo de passado, se quiser, nos esquemas em que o verbo esteja no passado, que a informação esteja no passado, que a sentença esteja no passado. Daí você usa e abusa dos advérbios de tempo. Já no presente perfeito, nem pensar. Simplesmente relate super amigo, super amiga. Aplicações 1. Existem mais. Esta é a primeira. Para indicar uma ação passada sem tempo definido. Aquilo que eu já tinha te contado. Você simplesmente relata a situação. Você não diz quando. Totalmente proibido em presente perfeito colocar advérbio de tempo. Você não pode colocar last night em presente perfeito. Não pode colocar yesterday em presente perfeito de forma nenhuma. Simplesmente relate como está aqui ao lado. She has left without letting me know. Ela partiu sem me avisar. Você simplesmente relatou algo que acabou de acontecer, tá? Parou aí. They have changed the password. Eles acabaram de mudar a senha. Simplesmente aconteceu. Nada de advérbio de tempo. Terceiro, he has been accused of being a double agent. Ele tem sido acusado de ser um agente duplo. Você contou a novidade que acabou de acontecer, que acabou de saber e encerrou aí. Se você colocar qualquer coisa relacionada a advérbio de tempo de passado, não dá. Totalmente proibido. Agora veja aqui embaixo. Aqui é uma outra situação. She left. Ela partiu. You changed. Você mudou. He went. Ele foi.
3 sentenças, 3 verbos no passado. Então você tem toda a permissão de colocar um yesterday, toda a permissão de colocar um last night, toda a permissão de colocar 2 days ago e ficaria como está aqui. She left without a trace yesterday. You changed everything last night. You went to Paris 2 days ago. Então você pode, você pode, você pode. Sem problema nenhum, super amigo, super amiga. Aplicações 2. Tem várias, super, tem várias. Para representar uma ação que tem se repetido recentemente. Dá uma olhadinha no exemplo aqui. Have you been to Boston? Você já esteve em Boston? Uma cidade assim maravilhosa, super. Um pessoal assim muito educado, muito inteligente, muito informado. Uma cidade universitária. Sabe o que tem lá? Tem um tal de MIT, muito famoso. Tem uma tal de Harvard, muito famosa, dentre várias outras grandes universidades não famosas, mas igualmente muito boas. Boston é uma cidade universitária, vale a pena ir, vale a pena visitar. Daí eu fui em outubro do ano passado. Gostei. Voltei em novembro. Gostei. Voltei em dezembro. Depois voltei em janeiro. Depois voltei em fevereiro e vou voltar agora em junho. É, de tanto que eu gostei. Então a ação começou lá em outubro e vem se repetindo, se repetindo, se repetindo. E eu vou voltando para esta cidade maravilhosa. Nesta situação eu posso usar sem problemas o presente perfeito. Dá uma olhadinha aqui, dá uma olhadinha aqui. Have you been to Boston? Tem estado em Boston? Yep, I've been there several times. Tenho estado lá várias vezes. Comecei em outubro e venho repetindo sem parar. Segundo exemplo, have you tried to get in touch? Você tem tentado entrar em contato? Yep, sim. I've tried more than twice. Tenho tentado mais de 2 vezes. Super amigo, super amiga. Aplicações 3. O presente perfeito também é usado quando uma ação que iniciou no passado e se prolonga até o momento presente. Observe os exemplos, super. Observe os exemplos. Dá uma olhadinha aqui, super. Dá uma olhadinha aqui. John has run the company since 2005. Ele tem administrado a companhia desde 2005. Ponto final. Não diz nada que ele parou. Se ele não parou, começou em 2005 e até hoje administra a companhia. Dá uma olhadinha neste outro exemplo aqui embaixo. They have imported computer parts for 4 years. Eles têm importado componentes de computador por 4 anos. Ponto final. Você conclui, começou a importar há 4 anos atrás e ponto final, não diz que ele parou. Se não diz que ele parou, pelo jeito ainda tem importado. Então aqui em cima, super, a ação aconteceu em 2005, começou a acontecer em 2005 e continua até hoje, porque ele não disse que parou. E aqui embaixo começou há 4 anos atrás e pelo jeito continua até hoje, porque não diz que parou. Ambas as ações começaram no passado, 2005. Começaram no passado, há 4 anos atrás, e se prolongam até hoje, super amigo, super amiga. Nessas situações em que a ação começou no passado e se prolonga até o presente e vai continuar pelo jeito, você tem todo o direito, toda a situação, todo o privilégio de usar presente perfeito. Então temos ali, John ran the company since 2005, desde 2005. They have imported computer parts for 4 years. Tem importado componentes de computador por 4 anos. Um detalhezinho. Apareceu since, apareceu for. 95% dos casos é que seja um presente perfeito. Então apareceu o since, apareceu for naquele teste, naquela frase, você já desconfia. Pode ser presente perfeito. Analise bem que na maioria das vezes vai ser grande garoto, grande garota. Aplicações 4. São advérbios usados em presente perfeito. Mas veja bem, eles podem ser usados em outros tempos verbais, mas são usados em presente perfeito igualmente. São eles already, yet, just, never, ever, lately, recently, so far e up to now. Dá uma olhadinha aqui. Already, já.
Yet, já ou ainda. Just, acabar de. Never, nunca. Ever, alguma vez. Lately, ultimamente. Recently, recentemente. So far, até o momento. E up to now, até o momento. Todos eles podem ser utilizados em presente perfeito. Podem estar também em outros tempos verbais, mas em presente perfeito eles aparecem grande garoto, grande garota. Already significa já e aparece nas formas afirmativa e interrogativa. Geralmente é colocado no meio entre o verbo ter e o verbo principal, da forma como está aqui ao lado. He has already reported events. Ele já relatou os eventos. They have already said yes to the offer. Eles já disseram sim para a oferta. Aqui embaixo no interrogativo, has he already sent the items? Ele já enviou aqueles itens. Have they already picked the students? Eles já escolheram os alunos? Então, already, já, e vai estar no meio, entre o verbo ter e o principal. Yet significa ainda e já e aparece nas formas interrogativa e negativa. Final de frase negativa em presente perfeito e yet é ainda. Final de frase interrogativa em presente perfeito e yet é já. Primeira situação. He hasn't changed many things yet. Ele não mudou muitas coisas ainda. I haven't read the book yet. Eu não li o livro ainda. Então, final de frase negativa, yet, ainda. Agora vamos ver esse outro aqui. Has he written the article yet? Ele já leu o artigo. Have they gone there yet? Eles já foram lá? Então, final de frase interrogativa, yet é já. Mas super, tem um detalhe importante. Existe um vídeo que está aqui no canal. Chama-se Conjunctions, conjunções. Aliás, não, nós temos 4 vídeos de conjunções aqui no canal, porque é muito importante. Cai com certeza em todos os concursos, todos os vestibulares. E, entre essas conjunções, temos a conjunção yet, que não é ainda e não é já, significa entretanto. E ela aparece em 90% dos casos. Então, apareceu yet no início, apareceu no meio ou apareceu no final, você traduz imediatamente como entretanto. Não encaixou no contexto? Daí o plano B são esses dois aqui ao lado. Final de frase negativa em presente perfeito, ainda. Final de frase interrogativa, já. Just significa acabar de. Pode estar, pode aparecer em outros tempos verbais também, mas em presente perfeito vai estar ali entre o verbo ter e o principal, entre o auxiliar e o principal. Ele vai estar enfatizando principalmente que a ação acabou de acontecer. Significa exatamente, precisamente ou acabar de. Mas, repito, ele vai estar entre o verbo auxiliar ter e o principal, tipo aqui nesses dois exemplos. He has just gone weird with that stuff. Ele acabou de ficar muito esquisito com aquelas coisas. He has just accepted a scholarship. Ele acabou de aceitar uma bolsa de estudos. Super amigo, super amiga. Never significa nunca e também pode aparecer em outros tempos verbais, mas aqui em presente perfeito vai estar igualmente entre o verbo ter e o principal. Verdade? Ficando assim, she has never had plastic surgery. Ela nunca fez uma cirurgia plástica. They have never seen that before. Eles nunca viram aquilo antes. Ever significa alguma vez. É verdade. E vai estar também entre o verbo ter e o principal, ali bem no meio. Have you ever thought? Você alguma vez pensou about going there? Sobre ir lá? Have they ever felt scared in the night? Eles alguma vez se sentiram assustados à noite? Falando em ever, super, falando em ever. Lá no passado, verdade, lá no passado, década de 60 e 70, surgiu uma banda assim fabulosa, super fabulosa, chamada Creedence Clearwater Revival. Esta banda, nossa, o líder é um tal de John Fogerty, deve estar chegando nos 90. Mas ele compôs músicas fabulosas, fez arranjos assim maravilhosos e passou gerações, e a geração atual ainda ouve e ainda canta músicas dessa banda
Creedence Clearwater Revival, liderada por John Fogerty. E a canção mais conhecida deles, talvez você já tenha ouvido, é aquela que diz Have you ever seen the rain? Você alguma vez viu a chuva? Bastante conhecida. Seu pai conhece, seu avô conhece, o bisavô conhece, várias gerações conhecem essa música que tem esse ever, alguma vez. Super amigo, super amiga. Lately, recently, significa recentemente ou ultimamente. He hasn't noticed anything relevant lately. Ele não notou nada relevante ultimamente. They have gone to London lately. Eles têm ido a Londres recentemente ou ultimamente. Lately e recently vão aparecer no final da frase ou no final de uma ideia, se você está relatando oralmente. John hasn't talked about abortion recently. John não tem conversado ou falado sobre aborto recentemente. Ask them what books they have read recently. Pergunte a eles que livros eles têm lido recentemente. Então, lately, ultimamente, recently, recentemente, colocados no final da frase ou final da ideia. So far e up to now. Também, como os anteriores, são colocados no final da frase ou final da ideia. Significam até aqui, ou até agora, ou até o momento. Dá uma olhadinha aqui. Primeiros dois exemplos. It hasn't been told so far. Não foi contado nada até agora. She hasn't agreed so far to be interviewed. Ela não concordou até agora em ser entrevistada. E aqui embaixo, his talent has inspired thousands up to now. Seu talento tem inspirado milhares até agora. We feel we've had a good year up to now. Sentimos que tivemos um bom ano até agora. Drills, exercícios. Bem legais, bem bacanas. Vamos ver como que você vai se sair. Nesse primeiro exercício, ele está pedindo apenas que você complete com o presente perfeito. Tudo que você vai fazer é colocar o verbo ter no presente, mais o particípio do verbo principal. Tá? Quais verbos? Número 1, read. Número 2, work. Número 3, travel. Número 4, decide. 4 verbos. Você tem que ter o particípio desses 4 verbos e saber conjugar o verbo ter, ficando da seguinte forma, seguinte maneira. I have read that sugar is poisonous to health. Eu li que açúcar é venenoso para a saúde. UNICEF says kids have worked under illegal conditions. A Unicef diz que crianças têm trabalhado sob condições ilegais, super. Vê se pode. The president has traveled, tem viajado, to China to inaugurate a seminar of the G20. Ele foi para a China inaugurar, não super, abrir aquele seminário famoso do G20 ou G20, as principais economias do planeta. Those people have just decided, acabaram de decidir, just está enfatizando, to embrace the cause, ou seja, abraçar a causa. Bem simples, bem fácil, super amigo, super amiga. Vamos ao segundo exercício. O segundo exercício, ele está pedindo que você coloque ou simple past ou present perfect. Você sabe, present perfect, a informação é apenas colocada. Acabou de acontecer, colocou em presente perfeito, relatou a ação. É uma situação passada, mas foi apenas apresentada ali. Não se coloca de verbo de tempo, repito. E passado. Passado vai ter um advérbio. Então vai termos aqui last week, temos aqui last night, temos aqui yesterday, temos aqui in 1985, temos aqui vários outros advérbios de tempo. É verdade, vários. Quando tiver advérbio de tempo, você vai colocar o verbo no passado, que é aquela segunda coluna da lista de verbos. E quando tiver alguma pista, alguma relação com o presente perfeito, que tem aí um so far, que tenha aí um never no meio, que tenha aí um ever, que tenha aí um recently, lately, você já sabe, você preenche com o verbo ter mais o particípio do verbo principal. Mas, super amigo, super amiga, falando em lista,
renovo o convite para você dar uma acessada aqui na descrição do vídeo. Temos ali um link com uma lista fabulosa, a mais completa de verbos irregulares e regulares para você consultar o passado e o particípio e a tradução. Memorizou a lista? Você está automaticamente fluente em inglês. Mas serve para você consultar passados e particípios. Faça bom uso, super. E vamos resolver esta situação aqui. I keep trying new ideas, but none have worked. Nenhuma tem funcionado so far até agora. Apareceu so far, presente perfeito, sem problemas. Her boss went to New York City last night. Foi noite passada? É passado. Então, went, coluna 2. The members of the board, ou seja, os membros da comissão, os membros da diretoria, have read, tem lido, the report several times, leram várias vezes. Começaram lá em outubro, começaram lá em setembro, começaram lá em julho e até agora eles estão lendo. Então, uma ação que se repete several times, você coloca presente perfeito. I met, eu conheci Jennifer when I was in Seattle, quando estava em Seattle, aquela cidade do estado de Washington, que dizem que é muito parecida com Curitiba, que lá tudo funciona, tudo é limpinho, tudo é bacana, é a cidade dos sonhos e tem muitos imigrantes lá, principalmente brasileiros. Então, I met, conheci Jennifer when I was in Seattle in 2005, em 2005. Em 2005, puxa, passou faz tempo, passado. Tem mais. Daniel denied, ele negou, charges, as acusações of prejudice, preconceito, last month, mês passado. Mês passado, então já aconteceu, passado, denied, verbo no passado. If you haven't gone, se você não foi lá ainda, apareceu yet, final de ideia, final de frase negativa e presente perfeito, vai significar ainda. You have to go, você tem que ir. 7. I talked to George. Conversei com George. Quando? A few days ago. Aí diz quando. Usou um advérbio de passado. Então você vai colocar o verbo no passado. Molly never. Está bem no meio. Se está bem no meio, vai um verbo antes, vai um verbo depois. Qual que vai um verbo antes e um depois? Presente perfeito, porque never é colocado entre o auxiliar e o principal, ficando Molly has never been in a situation like this before. Nunca esteve numa situação assim antes. Testes. Como você se sairá agora, super? Agora teremos a situação que realmente vai aparecer igual em vestibulares e concursos. Vamos ao primeiro? O Unesp São Paulo, estadual super. Não é a USP. A USP está lá com a FUVEST, ou seja, com esse sistema de seleção, FUVEST. Aí é uma outra estadual, tem várias lá. Check the right alternative according to the use of the present perfect. Alternativa correta de acordo com o uso do presente perfeito. Beleza? Tranquilo? Preparado? Então, pause e faça. Voltou super? Qual que você escolheu? Por acaso foi esta aqui? Acertou, super. Acertou. I have lived here since 1970. E estou morando aqui até hoje. PUC-Camp São Paulo. Assinale a letra correspondente à alternativa, que preenche corretamente as lacunas da frase apresentada. Ali tem um pequeno diálogo, bem aqui ao lado. Vamos ver esse diálogo entre Sandy e Jack. Sandy chega assim e diz, Hi, Jack. Jack responde, Hi, Sandy. Sandy diz, Gosh, you for age. E o Jack responde, That's true, I from a trip to Japan just yesterday. Que é passado. Pause, faça e volte. Voltou super? Escolheu qual? Foi esta aqui. Haven't seen e returned. For age. Apareceu since, apareceu for, 90% dos casos de ser presente perfeito. Yesterday passado, returned.
Ita. Nossa, tradicional. Assinale a alternativa que completa a frase corretamente. He, damn, yesterday, although he very busy lately. Consegue, super? Tenta? Vamos lá? Então pause. Voltou. Que beleza. Qual que você escolheu? Ah, foi esta. Apareceu um yesterday, você colocou rang. Apareceu lately, você colocou um has been. Nossa, você acertou, super. Você entendeu bem a nossa aula. Unify. Choose the correct alternative to complete this sentence. Escolher a alternativa correta. E qual sentença? Ali tem duas, né? Tem três. Vamos dar uma olhadinha. Na de cima, your keys yet? Na segunda, yes, I, damn, 2 hours ago. Pause, faça e volte. Voltou, super? Que beleza. Então vamos lá? Qual? Por acaso foi esta aqui? Have you found? Presente perfeito, yet. Yes, I did. I found them 2 hours ago. 2 hours ago, passado. 2 horas atrás é passado. Então, nas duas últimas foi passado. Super amigo, super amiga. Next. The end. Final, como nos filmes antigamente. Super amigo, super amiga, você que acabou de chegar, você que está assistindo esse vídeo, você que tem um projeto legal, educacional, profissional. Gostou do vídeo? Está gostando do canal? Então, siga aquela dica bacana. Se inscreva. E não esqueça que o like é muito importante. Vai valorizar e levar para um monte de gente que, como você, tem projetos muito bacanas, muito legais. Super amigo, super amiga, sempre deixo aqui ao lado 4 dicas. 4 dicas bem legais, bem supimpas, para que vocês possam aproveitar e tocar adiante os procedimentos. Um super abraço a todos e até! Bye bye!